Participa. Participa Mas a reunião halo antes de 11 de setembro. Mas proclama. A proclamação aqui é dia 11 de setembro. Sim. Mas reunião halo é 9 ou 10 de setembro. Nem começa a reunião. A reunião e começando halo definição a todo mundo nara. Sirene eu conheço Vicente Reis. Tama Baukawan, Tatutu Baukawan, né? Sim. Depois amro colega escola. Escola é Baukau, escola é Osu, amro conheço mal. Abelio Araújo, eu conheci também tropa. Íamos a tropa e também a comitiva de caravana militar. Se a equipa deve percorrer Timor para toca, canta, dança, whatever. Nebe Abelio Araújo, eu conheci Yanabang. Agora, mudar sua capacidade intelectual, acadêmica, ita berconta dia. Momento ini sirane mak doutores, sirane mak matenek, nama sira ba escola ya Portugal. Mas momento ini hau rasik lahatene, se sahe acaba nun ini licenciatura galaya, mas be abel arroz hau atene dia ni acaba tamba ni mai ni elabora esboço be manual político pretilini ni one cabe hatudo mai hau bolo hau sira hatudo sira explica e vamos hare reunião serne Morris Liutang e reunião a partir daí lá os 14 Xavier det mak domina a reunião. Mas é tão fácil ser selo nebe domina a reunião. Ser não é estudante ser né? Estudante ser né? O Nicolau Lobato. Senhor Abel, ita continua fali ba segmento da ruaknya. Yana hakara kato ita bel haklean. Ya tinan rindat sehitnul resinghat ho história sobre a SDT nebe uhenta haktuir liba. Mas ya 11 de setembro a SDT transforma ba Fretilin. Ita bel haklean tempo na ba tamba sama a SDT muda fali ba iha Fretilin. E tempo da que muda a SDT ba Fretilin estudante sira husi Portugal na em Lima mos mai iha lorong ne dune a minha cara to confirma tempo para estudante sira ma muda a este ba Fretilin ka Fretilin iha nadison anessa emane be iha interior a minha cara kato itabel hakle amos baitane. Okay. Maioria encontros liderança ASTT nebe halo edili sira sempre bolo hau para participar nesse encontro, apesar de hau lá os fundador Ba SDT. Hau lá os fundador ba SDT, mas be tambah hau ni atividade hau consegue halo atividade barak e depois atividade sira be halo Laos halo mesa, halo sempre o colega sira professor de posto escolar, colega sira be o município e o botane. Então, quando fira falei, sempre forlatório, para membros dirigentes da SDT. E nele e a altura ainda hanesan encontro botida Ao sema bara, mas bem encontro bot, quer dizer, encontro e deve liderança a SDT ini, ou tão número ida que é botan itu, mas número aumenta de. Sira sente kata primeiro itani amihoto
a minha comecei a possibilidade para ler textos, livros, o Barbarak, Husi Railiu, Husi PIGC, Husi MPLA, Husi Frelimo, Husi Nação Cercelo, e depois Portugal nós foi numa emissão, numa transmissão RTPN, ou debates para partidos políticos Sira, ideologia, programas partidos políticos Sira, e então a mim sente que vamos começar a conhecer a política. Sim. Então, pela conta de antes da criação da STT, conhecimento com a política zero, mas toda claro, foi agosto, foi julho, agosto, né? A minha conhecimento lá zero. A minha lubuquida ter formação, a minha formação, a minha formadora ainda marca Dr. Ramos Horta, ida Semores, Dr. Roque Rodrigues, niamos nível confirma, ida professor Dr. Barbeiro Magalhães, ne português ida. Sim. Nia momento militar em Timor, nia femos Turnia, Sirma Hela em Timor. Então, Sira ne mak saya amni formador. Amni formador, então, for Hanoi Barak, for explicação Barak, com a política, não é? E começa a Hanoi a minha definição com a saída do colonialismo, saída da democracia, social-democracia, nacionalismo, fascismo, pode ser, vamos começar a aprender. E a minha conhecimento mais aumenta e a minha conclusão que está hoje, número de militantes nem aumenta, mas bem se carna fatia a SDT, capacidade de competição ao partido UDT, então capacidade de competição ao UDT está lá com qualidade. Lá sem quantidade, mas bem em qualidade. Em qualidade. Então, começar na Hanoi, para a conversão, ou muda, ou cria força política ainda, nesse momento, Hanaran Fretilin, sai frentida, nós partido político, mas bem sai movimento, nebe belah libur emau todo, para luta independência, da coreano os colonialismo português. E então, ainda não é o objetivo principal. Muda a STT muda a STT para Fretilin. De facto, kaja nuni data be estudante sira toia Timor. Mas bem, how Hanoi ne discutível. How Hanoi lá os estudantes sira maklori naram Fretilin mai. Narane Hanoi how fiar katak narane Yetiana. Tambah kami mos começar a ler livro Barak. Livro Barak itu conclusão kata partido labele tambah sidau conquista sidau kukuang. Quando sidau kukuang ita loca partido lá é cabimento, não é? Então aí temos associação ida ne labele. Então tem que sair do movimento ida, frente ida,
frente ida nebe berah libur emo tu tanemak tau narang Fretilin, né? Sim. E sobre narang Fretilin ne rasi. Selos makasay narang kare senhor Abel hatene tempo no ba? Hawana in haluana, mas é uma serve hatene português tiak. Sim. Hauni Hanoi, 14 Francisco Xavier no Amaral, 14 Nicolau Lobato, O Bele Borsa kare. Borges da Costa, tama Borges da Costa ne é mais de intelectual, conceptor. Ni hauni amigo amro hena moto ne amro haten. Ni quando situação normal, colia ne é problema. Mas quando taman é debate, ni haten colia. Então ni haker grid. Ita koli ni haker depois suratan mau ita le. Obrigado ita le. How inclinação valeu sirna hirane. Sim. Makanya são conceptor ba naram ba Fretilin. Tanto sirane makanya são ema matene Borges tama ba hetan formação itu ai dio. Nicolau Lobato lê livro barak quando ne se trop, depois saíamos e hetan livro barak. E 14 Xavier do Amaral, Dr. Ramos Horta. Hanai sirane mak Hamosunaran. Sim, então, em momento das 11 de setembro, reunião, assembleia, que proclama Fretilin, né? Tempo na base, senhor Abel Rasik, pela parte da Comitê Central, sede Fretilin Santa Cruz, né, cara? Participa. Mas a reunião é halo antes de 11 de setembro. Mas proclama. Proclamação que é dia 11 de setembro. Sim. Mas reunião é halo ia 9 ou 10 de setembro. Nem começa a reunião. Reunião e começando a definição a muda nara. Tidak mungkin proclamação a muda nara dia 11 de setembro, reunião depois de aceitar nara maka fal reunião. Sim. Tidak mungkin né lama masuk akal. Osclar. Nós. How se lembra reunião antes? Sim. Reunião antes. Então, senhor Abel, e lorong ida 11 de setembro, anessa o intactuir, proclama Fretilin tempo na ba dissolve na ICDT. Sim. Estudante na Lima ida mais de Portugal, anessa Vicente Reissá, Antônio Carverino, Abílio Arauzo, Venâncio Serra, Carverino, ser na hirak to mai né, ba participa e reunião né, cara, lembra. Então conhecem sirne antes que daw ou se conhece e la conhece cara mas tempo na ba ita se lembra sirne hirak né participa e reunião né kala sirne ha conhece Vicente Reis tama ba kawan tudo ba kawan né depois amro colega escola ba kau escola osu amro conhece mal Abílio Arauzo ha conhece também tropa. Íamos suluk tropa e netama a comitiva de caravana militar. Ser equipa de percorre Timor para toca, canta, dança, bocerne. Nebe Abílio Arauzo how conhecia Yanaba. Depois minha feito ainda a minha colega escola cantor zende, né? Nebe how conhece os dane. Agora, mudar sua capacidade intelectual, acadêmica, ita berkonta dia. Momento ini sirane mak doutores, sirane mak matenek, nama sira ba escola ya Portugal. Mas momento ini how rasik lahatene, se sahe acaba nun ini licenciatura galaya. Mas Abílio Arauzo hawatene dia ni acaba
Nia acaba também nia mai, nia elabora esboço be manual político Fretilin nia one cabe hatudo mai hau, bolo hau, sira hatudo, sira explica e vamos hare. Agora, se a participação e a reunião Fretilin depois tudo mais, a reunião será sempre participa. Às vezes a reunião ne baru ideia nisne baru ideia dan ba, mas ideia ne ideia de lá o satu sob mano lá. Portanto ideia e até halo com que reunião serne Morris Liutang e reunião a partir daí lá os 14 Xavier det mak domina a reunião. Mas ia tão fácil ser selo nebe domina a reunião. Ser nem estudante ser nem anak. Estudante ser nem o Nicolau Lobato mas começa tudo nia matenek, nia capacidade. Se me confirma lá licença sobre manual que a nação hoje senhora Abel Haptuir dadau, doutora Abil honia senhora Hatudu baita. Então tempo ida proclam Fretilin, manual política Fretilin sida kia. Sida kia. Doutora Abil ho nia colega estudante ser maitia. Sim. Sira mak prepara fale manual Fretilin. Haulah atene sira selo. Mas hau atene Abiliu Hatudu mai hau. Tambah hatudu manual politika. Manual politiko Fretilin ne Abiliu Hatudu mai hau. Abiliu ne cabe né, Bermina. Depois de hatudu dane, e Fretilin usa duni. Depois Gloriba Assembleia, Comitê Central. Depois Comitê Central, Hanessa Roma, explicação geral, explicação genérica, esse esboço manual, né? E depois ter fali how se lembra kata ia decisão ainda para formar equipe ainda para estudar de dia esboço, né? Sim. Portanto, começando aí o processo ainda que também é um processo acadêmico, né? Sim. Processo né que é uma intelectual começa também Lara e for Hanoi ainda que científico, né? Sim. Hanoi ainda que fom. E no fim usa duni esboço ne bem mak. Lá tem a alteração galera, mas depois aprova duni. Aprova duni. Manual político, né? Sim. Então depois ho estudante sira mosmai ona ihne hamutu ko itabo sira ke iha railara. Uhin iha tempo a SDT yang kare kampanye itabo sira começa hala udadau. Depois se muda na ba iha Fretilin kampanye sila continua kala atividade política saja mak tempo na ba itabo sira. Sim, não né? Continua aumenta Liutang. Continua aumenta Liutang. Forma organização Juventude Sernia, forma organização FETO, forma organização dos professores, né? Forma depois de será to. E mais tarde Morisona Centro Piloto Bucol, número 2 Bucoli. Centro Piloto número 1 número 1 Aileu, depois Mac Bucoli. Depois número 2 nya. Número 2 Bucoli. E tempo na base Centro Piloto ne hari senhor Abel Haklea razão principal bahari Centro Piloto número 1, número 2 né mak. Objetivo principal mak saja. Sim. Objetivo principal né para Centro Piloto né como jovem det né. Sim. Ser jovem det jovens estudantes, os jovens arbirla, jovens estudantes, deve decidir buscar-se no estudo que ainda para amor esse centro piloto serme para for apoio a quadros e a comitês regionais. Nesse centro piloto número 1, for apoio a comitê regional Aileu e a Bucoli for apoio ao centro comitê regional
Baucau, para depois harus ini atividade nessa meeting liutan, forte liutan. Então, a jovem sirne, primeiro sir lá a família. Sira importante ia botar uma para patim para toba, depois a atividade sirne sira halo atividade de alfabetização, hanorim povo, halo tos, hanorim povo, halo sentina, no momento ne barak lá é sentina, começa a hanorim no povo, halo sentina, halo criação, começa halo buat kikong mas prático, não é? Sim. Prático. Senhora Bel Haklean, mas ho estudante ser presença mais tempo na ba, e livro banco até depois estudante será minha presença to mais hané popularidade fretlínea mas começa sama casdita. Kari que ita bota nessa autoridade ba iha primeiro momento nya ita Bel Haklean nune eduni. Sim, nune eduni. Teve suni. Tamba primeiro ne hanessa ita colheva malu verbalmente, né? Sim. Lá ia documento ida que será a não ser estatuto ASDT. E diário. Momento né estatuto ASDT ia. Sim. Então usa date ida né. Mas bem quando Fretilin moçona ono estatuto e moçona no manual político. Sim. O manual político, programa mínimo, programa vasto, o cernegoto, então ia na documentação. Sim. E então é uma barak, começa a ler, tira barak, até a ler, começa a ler, e Espanha. Sim. Então, popularidade fretlin sa Amakas também, a presença estudantil mais ajuda a Amakas, a muito vai ter ser serviço a muito pode habelar liutan fretlin a tempo na ba. Ita avanço então ba iha. Oi, depois de fretlin a popularidade mas começa sa Amakas, tempo na ba rona kata kusi partido adversário Siramos começa campanha kata fretlin adopta uma ideologia comunista ou marxista, tempo na ba tebes dunin uneka ne tambah kampanye política husi adversário mak hakarak atu acusa de fretlin linha ideologia ne. Tempo na ba altura na ba how ativo a estrutura fretlin linha e how responsável ba comitê de educação. Não dá responsável do comitê de educação atividades principais partido nia ou movimento nia frente nia ao sempre participa. Entre AMI neve iaulu que dili e depois será mais tão hostilio lá é mais de que declaradamente de ania comunista. Nela ia. Marxista, leninista, nela ia. E a acusação? A acusação ia. Husi adversário? A acusação é os adversários dele. E a rua toda mahalo a acusação. Dentro de fretlin rasik masih ha? O DT halo a acusação. Bolo fretlin marxista, leninista, maoísta. E depois, ia tão se parte na ilun sira na ilulik sira. Oh, na ilulik sira, sim. Siramos, barak. Como então padre, itu ande. Conta lima fuang ela. Conta lima madre, itu ande. Mas bem, sira na influência nem ia. Sim. Se bem que sarane momento ne la barak. Há sarane momento ne andar de 13-15% de. Sim. Uma população de 750 mil habitantes. Portanto, se não influenciamos a barra, mas bem, sempre influência, né? Sim. Sempre influência. Então, se não é uma hanessa hatutan
o detém ele crítica, Sim. dia Fretilin, ainda Fretilin, ba, sira hatuta. E depois autoridades administrativas. Autoridades administrativas, sira serviço ia município, momento o conselho municipal, Sim. depois o posto administrativo, sira nenemos lori be camufladamente programa be o detém inia e até acusa Fretilin, né? Sim. Mas bem, a minha resposta é clara. A mim lá os colher ideologia. Se dá tempo para colher ideologia. Agora, né, a mim, o Fretilin, a cara com o Rasika. Para o Rasika tem que unidade de Maruang tudo. E depois, no programa, Halonosa dele cria condições para aumentar o nível de educação de Maruang. O analfabetismo, no momento, é uma casa. Sim. Também quando 97% da população é analfabeta. É fácil ser uma influência. É uma influência. Tanema ko em how conta de how quando desloca ba suku ba kunu ale ni la ba população ba uluk maka nini leader ni. Sim. Karena leader povo ni turun ita. E aluno sama ele cria condições para aumentar o nível educacional do povo Timor. Aluno sama ele cria condições para melhorar a saúde do povo Timor. E aluno sama ele aumenta a produção interna. Tamo momento né, rai banak, rai luang, mas produção fraco. Produção fraco. Só que em altura né, how se lembra, Timor se exporta fósforo para Singapura. Timor maka exporta. Timor exporta fósforo para Singapura. Exporta darai de kadal rumah di sini. Consegue exportar. Consegue exportar. Consegue exportar. Dados-nya retang si Dr. Zé Gonçalves. Sim. Oni concunhado, né? Ni momento nesse serviço de finanças. Sim. Nero ni até temahau Timor exporta da rua. Anisane fos para Singapura. Portanto, e também conta da economia, momento né, economia lá Timor ne lima. Sim. Economia ne é português se ne lima, chinês se ne lima, árabe se ne lima, e mas estrangeiros ne lima. Laos e Timor ne lima. É uma controla da economia. Sim. Tanema kita como conhecedor da situação, facilmente está bele convence o povo, colhe o povo para aceitar a opção o Corasca. Sim. Então, e há tempo Fretilin, né? Depois é Haritia centro piloto número 1, número 2. E há tempo na barra nessa vou ter uma halo campanha analfabetização para o povo, educação o ensaber sai husi linha ida na kukunia né. Tempo na ba tuir senhor Abel nia hare husi líder topo dentro da Fretilin erase posição né hilitiana kasidau. O pergunta se suka makar husumos o ensa itabot nomeia sai nudar membro comitê central tempo na ba. Sim. E na bane critério nebe utiliza também dian os critérios científicos, né? Sim. Mas bem carli ba prática. Sema serviço macas, sema consegue dada ema barak, dada militantes, adeptos, simpatizantes ba Fretilin. Fretilin, e dane merece respeito, merece consideração e se a posição
ia movimento Fretilene lá, tínhamos abertura e estrutura lá. Baseia no serviço. Baseia serviço, baseia na prática. Sim. Lá os baseia na formação acadêmica, a nível educacional lá. Baseia no serviço. E até a Satina maka nomeia Itabot sai no dar membro do Comitê Central. Sim. Hoje eu explico na kata how sai presidente da União Nacional dos Professores de Timor-Leste. Nene a minha associação ainda. Nebe professor de Sirotuto também lá. Professor ensino primário, professor ensino técnico, professor ensino inicial. Momentâneo universidade lá ia. Sim. A minha halo congresso ideia de então Sirotuto nomeia hau anexão ser presidente. Sim. Narang UNAPTIL, União Nacional. UNAPTIL. União Nacional dos Professores de Timor-Leste. E então, entre por questão tática, itara lalika kolia, sema pro Indonésia, sema pro Portugal, mas ita kolia no dar Timor onde. Nebe entendimento entre Professor Sira. Professor Sira. Tama professor Sira mas hal politik balu de teni ni ema balu apa de teni ema barak mak fretilin mas entre ami harfal entendimento ida kata kita ni associação ni tabela koli opção política husi asam service nebe Itabot prática lorong nema sim husi direção fretilin da sim nomeia ita anexamos quadros importantes, então, e a Renema será fotihau responsável do Comitê da Educação. Primeiro, né, responsável do Comitê da Educação. Responsável do Comitê da Educação. E depois, tu falei, maca nomeia sai membro do Comitê Central. Primeiro, né, responsável do Comitê de Educação. Sim. Depois, tu falei, maca forma uma estrutura de partido, estrutura de Fretilin presidente, vice-presidente, secretário-geral, o quadro terceiro. Então, how tama ia anudar membro do Comitê Central, responsável pelo Comitê da Educação. Sim. Depois de Tinanaba, quando Fretilin a popularidade começa a macassona, tem simpatia boa, se tem povo e tempo na ba. Parece que o adversário político tem infiltração se Indonésia no fim lança-te golpe e 11 de agosto de 1975 né. Itabel hakleang e tempo da lança golpe né itabot henebe e ação da nebe mak udete halone Fretilin marca posição o inusa e tempo na bom. Eba ponto da né senhora Belkat hatan lá ita break time minuto 5 depois itabel hakleang